Oi, oi, gente, vem produzir comigo um jogo de banheiro lindíssimo com essas cores aqui maravilhosas. Separei aqui as minhas cores, que eu vou estar produzindo aqui um jogo de banheiro, que eu vi que ele é lançamento lá no canal da Gabi. Gente, sabe aquela peça que você bate o olho e pensa assim, eu preciso fazer. E foi isso quando eu vi esse tapete, eu vi o vlog, comecei a assistir o vídeo rola um pouquinho pra me ver como que era. Eu falei assim, não, vou fazer, preciso fazer. Separei as cores aqui que eu vou estar trabalhando e já adiantei as minhas flores também, que é a flor catavento modificada. Fiz ela aqui, gente, olha, nesses tons de azul, vou passar todos os detalhes aqui pra vocês, tá, dessas cores. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, bora bater os 10 mil inscritos por aqui. Eu tô muito ansiosa, gente, mas também tô muito feliz por tudo que eu já alcancei aqui, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever, tá? Ativa o sininho das notificações e no modo todas, que sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro dos conteúdos aqui do canal. Deixa aí um comentário também, dizendo que chegou, que tá crochetando e assistindo. Pode deixar um emoji, um coraçãozinho também, se estiver muito ocupada, que eu vou saber que você passou por aqui. Não esquece o like, tá? Ele é muito importante. Parece que não, mas é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal. Então, gente, bora lá. Deixa eu falar com vocês aqui dessas cores maravilhosas aqui que eu vou estar trabalhando. E as que eu já utilizei também, porque eu já adiantei. Aqui, olha, eu fiz, gente, base para um jogo de banheiro. Vai ser um tapete grande, né? O tapete ali da pia, com 3 flores, tampa do vaso e o pé do vaso, tá? O pé do vaso eu vou fazer ele com uma igual a tampa do vaso, só que aí não vai ter redinha, né, gente? Olha que linda que ficou aqui a flor. A flor, gente, as flores, né, o square aqui de flor catavento, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É videoaula lá da Gabi também. A flor catavento dela fica mais gordinha, assim, gente, com a flor maior também. Ela fica, assim, meio altinha, né, porque é uma flor catavento, mas ela fica bem rasteirinha, olha, eu tô mostrando assim pra vocês, mas a tremedeira, hein, meu Deus. Olha, então fiz aqui os miolinhos no mesmo amarelo que eu sempre faço, gente, no amarelo da Criativa, tá? Então, olha, aqui eu fiz o amarelo e aqui as pétalas eu usei esse multicolor aqui, ó. Ele é da B&B, tá, gente? Olha, a Criativa ainda não tem multicolor. Espero que por pouco tempo. Então, olha, aqui esse multicolor lindíssimo. Deixa eu pegar o rótulo que eu utilizei aqui pra me passar pra vocês, caso vocês queiram fazer, né? Olha, gente, a cor 52, tá bom? Aqui, ó. Cor 52, lote 32, gente. Ele é uma cor lindíssima, tá? Eu comprei ele, não era essa cor que eu tava esperando chegar. Chegou, eu não gostei. Falei assim, ah, mas essa é a minha oportunidade. Depois que eu trabalhei, gente, olha como ficou lindo. Maravilhoso, né? Então, utilizei ele pra fazer aqui as minhas produções. E passei também o verde, código 38. O verde eu não peguei porque ele ficou só um pouquinho no cone, gente. Eu já aproveitei e fiz bolinha, tá? Então, olha aqui as minhas flores. E aí, gente, os barbantes. O que eu vou trabalhar? Vocês estão vendo aqui, né? Vai ter peludinho. Gente, eu sou apaixonada em trabalhar com fio peludinho. Vamos ter aqui. E pra combinar, como ele é essa cor aqui, é o azul candy, tá? Ó. Eu peguei o azul bebê da Criativa também. Esse aqui é um cone que eu trabalho bastante com ele, com aquele tapete florescer. Então, peguei ele aqui, gente, olha. A cor de destaque, no caso, então vai ser o azul, tá? Então, peguei esse cone aqui. Não vai muito dele, não, pelo que eu vi. Não vai tantas carreiras assim dele, não. Então, pra combinar, peguei aqui azul bebê e o azul candy, tá? E aí, vai ter um detalhe no azul royal. Gente, eu tô me inspirando no vlog da Gabi, tá? A Gabi fez a videoaula e eu acho que ela fez no vermelho e aí ela fez um vlog com azul. Aí eu fui, peguei e me inspirei, só que ao invés de usar, eu vou pegar, lógico, gente, os materiais que eu tenho, tá? Ela utilizou o azul marinho pra fazer o detalhe, eu vou utilizar o azul royal, que eu acho que vai combinar mais aqui com as minhas flores, olha. Então, separei o azul royal. Esse aqui é um cone aberto, gente, olha. Na verdade, todos são, menos esse aqui, tá? Esse aqui também tá aberto, parece que não, mas é porque ele era um cone de 2 quilos. Esse aqui era um cone de 1 quilo, como ele vai ser só para detalhe, então esse aqui, essa quantidade aqui vai ser suficiente, tá? Vai só uma carreira em cada peça, mas é uma carreira de ponto puff, então vocês fiquem até o final do vídeo para vocês verem esse tapete, tá? Esse jogo. E aqui eu separei o bege, tá? Olha esse bege lindíssimo, esse aqui também é da Criativa, já é um cone aberto, e é um cone que eu tava aqui um tempão, eu nem lembrava dele mais, portanto que, ó, o cone aqui do centro é de papelão, e os da Criativa agora estão vindo de plástico. Mas olha que lindo, gente, maravilhoso. Essa aqui vai ser minha cor da base, não vou utilizar o cru. Mudar um pouquinho também, né? Porque sempre, gente, as bases sempre no cru. Então, dessa vez aqui eu vou utilizar o bege. Uma cor lindíssima e maravilhosa. Então, convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo pra vocês verem essa produção que eu já tô ansiosa pra fazer.
E vamos ver se não vai ser difícil, né? A Gabi falou que não é, então vou confiar nela e fazer esse jogo de banheiro aqui. Então, pisquem aí que eu já volto atualizando vocês, mostrando as etapas de produção desse jogo de banheiro. Gente, voltando para atualizar vocês da produção aqui desse jogo de banheiro. E olha que coisa mais linda que tá, gente, tá ficando. Eu já fiz aqui, né, levemente uma blocagem, mas depois que eu finalizar, eu vou passar tudo certinho, pentear direitinho, tá? Eu já penteei, gente, e vou falar com vocês como que eu fiz, tá? Eu passei amaciante com água, borrifei, né, amaciante com água, e passei o ferro. Gente, não queima. Eu também tinha medo de queimar. Só que eu tava conversando com a amiga lá no Instagram e ela falou, não queima, pode passar tudo certinho, você coloca ali no modo algodão e passa. Só não pode deixar, né, o ferro ali, porque vai queimar como queimaria qualquer outra peça, qualquer outra roupa, outro tecido. Então é passar mesmo, pra ele alisar e ficar com esse brilho aqui, olha, pra vocês verem. Então aqui eu tô com as 3 peças já no ponto puff, gente, pensa na carreira que demora a fazer esse tal de ponto puff, tá? Porque, olha... a gente vai e volta no mesmo lugar, entendeu? Aí, gente, demora. Quem já fez ponto puff vai entender. Mas lá a Gabi ainda faz com... acho que ela faz com 5 laçadas. Eu fiz só com 4 porque, gente... fiquei com preguiça de fazer com 5, ia demorar mais ainda. Então, eu já sei que esse ponto demora. Eu falei assim, não, vou fazer com 5 porque vai demorar muito mais. Então, aqui eu já passei a carreira do início, passei o peludinho, passei 3 carreiras do meu azul e passei uma fechada de bege, e essa aqui a gente é pegada só na alcinha de trás, então esse jogo aqui é bem detalhado. E também fiz aqui a carreira de ponto puff nas 3 peças. Agora eu vou vir com o meu bege, ele tá aqui, eu usei só um pouquinho dele pra fazer a carreira fechada, então agora eu vim passando praticamente o bico todo nele, e o último detalhe é no azul bebê, tá? Então, vou finalizar aqui minha produção, gente, tá quase lá, mas ainda falta muito, né? Porque o bico também não é nada simples, gente, ele é um bico trabalhadinho também, então esse jogo aqui vai ficar a cara da riqueza. Já tá, né? Olha pra vocês verem a lindeza que tá essa peça, gente, essas peças, né? Então, vou finalizar aqui, e aí, quando eu finalizar, eu volto mostrando peso, medida, valor de venda, e todos os detalhes para vocês, modificação que eu fiz, tive que fazer algumas modificações, mas eu falo tudo isso para vocês no final do vídeo, tá? Então, fiquem aí e me acompanhem até o final para vocês verem o resultado maravilhoso dessa produção aqui. Voltando com esse jogo de banheiro finalizado, gente, eu tô apaixonada nessa produção. Sabe aquela peça que você olha e você pensa assim, será que foi eu que fiz, gente? Porque ficou lindo demais, demais. Estou aqui com os meus barbantes que me sobraram, vou mostrar tudo aqui pra vocês, olha, já tá tudo prontinho, tudo arrematado, redinha feita, com pérola colocada, só não coloquei pérola aqui, gente, porque eu não coloco mais pérola nas minhas flores, a não ser que a cliente peça, né? Como essa aqui é pronta entrega, eu optei por não colocar. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês os meus materiais que sobrou, tá? Aqui o azul royal, gente, que eu utilizei só pra fazer um detalhe. Sobrou bem pouquinho assim, já era pouco, né? Já era um cone aberto, então não fez tanta diferença assim no cone, gente. Lembrando que é ponto puff, tá? Aqui o meu bege foi a cor que eu mais utilizei, assim... foi uma das cores que eu mais utilizei, eu acho, gente. Olha, o bege é uma cor maravilhosa também. É uma opção, né? Esse aqui foi um jogo de banheiro, assim, que para aquelas pessoas que não gostam, para aquelas clientes que não gostam de utilizar o cru, que a gente utiliza cores muito claras, que sujam bastante, então temos o bege, né? E eu amei, gente, amei essa combinação de cores do bege com o azul bebê. E aqui, o azul bebê, gente, esse cone, ele é infinito. Falar a verdade com vocês, ele parece infinito. Porque eu já produzi tanta coisa com ele e ele ainda continua muito assim no cone, gente, olha. É um cone, eu falei com vocês no começo do vídeo, ele era um cone de 2 quilos. E que tá me rendendo, acho que aqui deve ter 1 quilo ainda, gente, de material. Agora eu vou pegar minha balança, vou posicionar e mostrar pra vocês o peso que ficou pesando, porque eu não faço ideia de quanto que ficou pesando esse jogo. Eu acho que ficou pesado, né, gente, porque o bico é bem trabalhado. Tem flor catavento, tem fio peludinho, tem ponto puff também. Então ele tem tudo pra ficar pesado. Bora ver quanto ficou pesando? Balança ligada e zerada, já coloquei o caderno, porque eu sempre gosto de estar colocando, né, pra ficar melhor, pra estar pesando. Eu vou começar pesando o tapete maior, gente, o tapete com 3 flores, tá? Ficou pesando 430 gramas, 432. Eu achei que ficaria mais pesado, gente, mas eu trabalhei com fio 6, tá? Todos os fios foi fio 6, eu não uso fio 8. Deixa eu olhar aqui essa peça. Esse aqui é o pé do vaso, tá? Lembrando que eu fiz sem encaixe, fiz igual a tampa do vaso, só que só com 2 flores, né, igual a tampa do vaso mesmo. Só que eu não coloquei a redinha. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás pra estar mostrando pra vocês, olha. 368 gramas.
Não ficou econômico, mas eu já sabia que ele era um jogo gastão, assim, né, gente? Pelo tanto que ele tem peças, tem pontos elaborados, tem um bico elaborado, então eu sabia que ele não seria econômico. A gente tem que ter também. Olha, e essa aqui é a tampinha do vaso, né? Capinha da tampa do vaso, 380 gramas. Eu vou colocar o joguinho todo pra vocês verem. Como eu tava falando, gente, eu queria, né, tô montando a minha pronta entrega, então quero ter peças, assim, elaboradas também, né, talvez uma cliente quer o banheiro bem luxuoso, então a gente tem que ter umas peças mais elaboradas, a gente tem que ter peças econômicas, que é a que eu mais faço, mas uma ou outra, assim, a gente tem que fazer também, olha, 3 peças ficou pesando 1 kg, 178 gramas, gente, 3 peças de jogo de banheiro, tá? Agora eu vou colocar vocês no tripé e vou estar abrindo aqui, mostrando pra vocês a riqueza que ficou esse jogo. E olha a riqueza dessa peça, gente, que peça maravilhosa. Eu amei produzir, tá? Confesso pra vocês que eu achei que daria mais trabalho, mas a Gabi explica super bem, tá, gente? A videoaula dessa peça que vocês encontram lá no canal da Gabi. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas se vocês não encontrarem, procurem na lupinha do YouTube, Tapete Hit Gabi Crochê. Mas é bem simples pra vocês adquirirem. Pra vocês encontrarem a videoaula aqui, tá? É só clicar no título que já abre a descrição, eu sempre deixo a videoaula aí pra vocês, tá? Eu acho, gente, que a Gabi não fez ainda a videoaula da tampa do vaso, eu não tenho certeza, tá? Porque eu segui a videoaula do tapete e pelo tapete eu consegui fazer as outras peças, tá? Olha que lindo. Ela fez uma combinação parecida com essa, eu me inspirei nela, tá? Pra tá produzindo essa peça aqui, esse jogo de banheiro, na verdade. Só que aqui ela utiliza o azul marinho e eu decidi utilizar o azul royal, porque eu não tinha azul marinho aberto, falei assim, não, vou usar o que eu tenho aberto, tá? Então eu produzi aqui esse jogo de banheiro. Vou mostrar as outras peças pra vocês, tá? Lá, gente, eu vou falar com vocês já modificações que eu faço, porque eu tenho que fazer. O ponto da Gabi, ele é um ponto bem pequeno, tá? Ela fala mesmo nas videoaulas, nos vídeos. Então eu sei que o meu ponto, se eu for fazer a mesma quantidade de carreiras que ela faz, o meu tapete vai ficar enorme. Então eu já faço algumas modificações. A primeira modificação que eu fiz, fazer com 2 correntinhas, porque o meu tapete não dá certo fazer com uma. Na videoaula ela faz aqui separando com uma correntinha só, tá? E eu faço com 2, porque todos os meus tapetes são assim, eu não consigo fazer um tapete separando com uma correntinha. Não é que eu não consigo, não dá certo no meu ponto, tá? Então eu fiz com 2. Na videoaula a Gabi faz com 4 carreiras do fio peludinho, só que como eu tô fazendo, fiz com 4 não, com 2 correntinhas de separação, eu fiquei com medo do meu fio peludinho não dar pra fazer as 3 peças. Eu falei assim, não, vou fazer só 3, porque se ele não der, eu não tenho outro, né? E deu e me sobrou, gente, me sobrou essa quantidade. Ele era um cone fechado, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, e me sobrou essa quantidade. Eu acho que daria, sim, pra me fazer 4 carreiras, só que assim, já ficou bem peludão, gente. Ficou maravilhoso aqui, ó. Eu vou tirar a medida aqui com vocês, pra gente ver quanto ficou, porque eu não sei, gente, eu não medi, não pesei. Ficou com 72 centímetros, tá, de comprimento por, vamos ver a largura, 53, gente. Então 72 por 53, ficou um baita de um tapetão, né? Ficou incrível, gente, eu amei. Ele ficou assim, num caimento. Quando eu vi, eu falei assim, a gente precisa fazer essa peça. Eu falei assim, vou fazer logo um jogo de banheiro. E eu fiquei com medo desse bico aqui, ou ficar assim, repuxando, ou ficar me abadando. Mas deu certinho, gente, do jeito que ela explica lá, podem fazer sem medo, tá? Outra modificação que eu fiz, eu falei com vocês, né, que eu diminui uma carreira, fiz com 2 correntinhas. E aqui no ponto puff, lá a Gabi faz com 5 laçadas. Ele fica mais gordinho, fica mais volumoso. Eu fiquei com preguiça de fazer com 5 e fiz com 4. E ficou incrível também, gente. A Gabi tem muita paciência, porque a gente fazer esses pontos aqui é porque você vai pra frente e depois você volta pra trás, né? Mas ele dá todo um detalhe na peça, gente, olha. Aqui eu utilizei barbantes criativa, tá? Usei o azul bebê, o bege, o azul royal. Só o fio peludinho que não é da barbantes criativa, e também os multicolors não, tá? Essa foi minha peça, o meu tapete maior. Gente, eu só quero ficar olhando. Inclusive ele tá disponível pronta entrega, tá? Se você tá assistindo esse vídeo e quiser adquirir, vou falar o valor de venda no final do vídeo. Então agora eu vou colocar aqui pra vocês as outras peças, pra vocês verem o resultado, tá? Eu fiz me baseando nesse aqui, tá, gente? Porque quando eu fiz, eu não segui a videoaula das outras peças. Essa aqui é o pé do vaso, olha. Fiz com 2 flores, a mesma coisa do tapete, gente, com 2 flores, só diminuiu a flor mesmo. O restante foi igual, gente. Esse fio peludinho, eu pedi ajuda de algumas amigas lá no Instagram. Já tenho costume de trabalhar com esse fio peludinho, eu já trabalhei, só que
Eu tenho muito medo dele, gente, porque eu sei que a Vanessa Marcondes ensina a fazer uma blocagem que passa ferro. Eu falei, gente, se eu passar o ferro vai queimar esse fio peludinho, não tem lógica. Pedi ajuda a uma amiga e ela falou assim, não, pode passar, só que primeiro você borrifa amaciante com água, pra ele ficar bem molhadinho, não é pra encharcar, pra ficar pingando, não, gente. Dá aquela borrifadinha ali mesmo, quando a gente fosse passar cheirinho pra mandar pra cliente. E aí você passa o ferro, pode passar mesmo, só não, tipo assim, passe e vai passando, né, pra deixar o ferro em cima não, tá, gente? E ele fica bem brilhoso e fica bem volumoso assim, também, ó, ele fica bem lisinho. Olha o brilho. Incrível, né? Eu esqueci, gente, mas eu acho que eu falei no começo do vídeo, essa cor aqui, eu acho que é azul candy, é alguma coisa assim, ó. Então foi essa foi a peça do meu pé do vaso, tá, gente? Mesma coisa do outro tapete, eu só... modifiquei e coloquei só 2 flores, a mesma coisa. Fiz aqui com 3 carreiras do fio peludinho e fiz 2 correntes de separação, tá? Vamos tirar a medida. De comprimento ficou com 61, tá? 61 centímetros. Ficou uma medida boa, né? 61 por 50. Lembrando que eu fiz a mesma quantidade, né, de carreiras do outro, então ele ficou um pouquinho menor. Na largura, que eu quero dizer, né? Porque aqui, lógico que ele ia ficar menor. Tudo certinho, gente, arrematado. Lá a Gabi explica certinho como vocês fazem para trabalhar com fio peludinho, que a gente trabalha por trás, né, que atrás ele fica assim, tem alguns pelinhos ainda, se eu quiser pentear eu consigo ainda passar mais uns fiozinhos aqui pra frente, mas assim já tá lindo, né? Tá maravilhoso. Agora eu vou colocar pra vocês verem aqui a última peça que eu fiz jogo de banheiro com 3 pés. A última peça é a capinha da tampa do vaso. E esse aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, foi o resultado. É basicamente aquele lá, só que esse aqui eu coloquei redinha. Aqui ele não fica bem retinho por conta que a redinha tá aqui atrás, mas eu vou mostrar pra vocês qual redinha que eu fiz. Que eu mudei um pouquinho, né? Eu sempre faço uma e eu decidi, falei assim, não, dessa vez eu vou fazer outra. Gente, dá vontade de ficar só passando a mão nesse peludinho. Eu quero ter um estoque dele. De comprimir. Esse aqui, gente, eu falei com vocês, né? É a mesma peça daquele lá. Só que como esse aqui coloca redinha, ele tende a dar uma repuxada, tá? Isso é normal. Aqui ele fica com 60 centímetros, o outro ficou com 61. Pouca coisa, né? Mas fica uma tampa do vaso bem grande também. Não exagerada, tá? Mas é uma tampa do vaso que parece ser ainda maior. Por 49, então realmente dá uma repuxada, até por conta da redinha, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês a redinha que eu fiz. E tcharam, eu fiz a redinha colmeia, gente. Eu sempre faço aquela lá que a gente começa com 8, vai diminuindo. Eu falei assim, não, gente, eu tenho que fazer essa redinha colmeia. Todo mundo fala que é mais fácil, que ela é linda. E realmente ela é linda, só que eu tinha feito uma vez e nunca tinha feito mais. Falei assim, não lembro nem mais como que é. Então eu peguei uma videoaula e fiz aqui, olha... essa redinha aqui, que é a redinha colmeia. Gente, vocês encontram várias videoaulas. Eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula que eu segui pra fazer essa redinha, tá? Forem fazer o tapete, gente, o jogo de banheiro, no caso, com duas flores aqui, é a mesma coisa do tapete, tá? Pode ser que você tenha que fazer alguma adaptação aqui, mas é bem simples de fazer as adaptações. Quer pular, apontar mais? A Gabi ensina também, né, como fazer essa adaptação lá no vídeo, na videoaula. E esse aqui foi o meu jogo de banheiro. Gente, me diz aí o que vocês acharam. O jogo de banheiro é a cara da riqueza. Esse jogo de banheiro aqui, cá, a gente fica pensando e fala, nossa, mas que obra de arte, né? Que obra de arte que ficou esse jogo aqui. Gente, valor de venda. Por quanto que eu vou vender esse jogo? Gente, eu vou vender por R$150 aqui no meu ateliê, tá? R$50 cada peça. É o valor que dá certo pra mim. Eu respeito o valor de todo mundo, então peço que respeite o meu valor também, tá? Ficou um jogo de banheiro bem luxuoso. Eu utilizei fio peludinho, né? Vocês viram aí. Vou utilizar ele pra outras produções. Eu acho que esse aqui daria pra fazer, não sei, daria pra fazer um par. Um kit lavável pode ser que eu consiga. Se eu vender isso aqui rápido, eu vou fazer outro. Porque, gente, apaixonada. Só façam o que vocês vão amar. Agora eu tenho que fazer foto, divulgar para meus clientes, porque tá disponível pronta entrega. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Peço que Deus abençoe muitíssimo a produção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!